Olá, seja muito bem-vindo ao Esporte Guará. Vamos começar falando do Sampaio Basquete, que segue vencendo na competição na LBF e já está na terceira colocação. Lembrando que o Sampaio Basquete não começou tão bem na LBF deste ano. E o Cavalo de Aço sai de viagem hoje à noite de Imperatriz e chega aqui amanhã pela manhã, porque no domingo encara o Motoclube Núñez Santos. Já pelo Sampaio Correia, Eloir é dúvida para os próximos jogos. A assessoria de comunicação de imprensa do clube informou que o meio atacante saiu com uma entorse durante a partida contra a sua partida no meio da semana. E claro, no último bloco tem o balanço geral do grupo A2, que é o grupo do Motoclube Juventude e do próprio Cavalo de Aço. Tudo isso depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Rapaz, o Sampaio Basquete segue vencendo na competição, teve uma outra grande vitória, venceu de 72, mais ou menos 15 pontos de diferença do seu adversário no meio da semana. A gente tem a tabela de classificação, porque o importante é essa tabela de classificação que deixa o Sampaio Correia na terceira colocação da LBF. O Ituano vai em primeiro colocado, o Sesc vai na segunda posição e o Sampaio Correia segue na terceira. Lembrando que a quarta posição, que é o do Veracruz, o Timpilar de São Paulo, que é um dos atuais campeões também da LBF, não vem numa campanha tão legal. O próprio Blumenau, que está em 8º lugar, a última posição da tabela, também não vem tão bem. E são times que são os times a serem batidos na competição. O Sampaio Correia não tem nada a ver com isso e voltou a jogar bem, a jogar como a torcida boliviana conhece e já ocupa a terceira colocação. A diferença para o primeiro colocado são apenas 2 pontos e já tem mais um adversário no meio da semana. Tadeu, a gente veio falando aqui que o Sampaio Correia não começou tão bem quanto nas outras temporadas, mas o importante é que se recuperou e já está na terceira colocação e a gente não consegue ver o Sampaio Correia perdendo para os seus próximos adversários. Boa tarde. Boa tarde, Gaudêncio. Boa tarde a todos. Realmente, no Sampaio Correia, a tradição já em tão pouco tempo já demonstra a força que é a camisa Sampaio Correia no basquete. Então a gente não consegue imaginar nem compreender o Sampaio Correia numa posição intermediária ou abaixo da tabela. Sempre vai ser essa pegada, né? O time do basquete, o Sampaio Correia Basquete, sempre nas primeiras colocações. O Sampaio Basquete tem mais um difícil adversário, dessa vez dentro de casa, no próximo final de semana. E claro, a gente vai contar com a vitória e na segunda-feira já vai trazer todo o resultado, né? Todos os melhores momentos e provavelmente a gente torce por isso, uma vitória do Sampaio Basquete para deixar ele ainda mais consolidado na parte de cima da tabela. Vamos falar de Cavalo de Aço. Cavalo de Aço faz sua última preparação em casa hoje no estádio Frei Epifânio, porque à noite já está marcada a sua viagem para São Luís. São mais ou menos 12 horas, 14 horas de viagem de ônibus de Imperatriz para São Luís e a tendência é que pela manhã o Imperatriz já esteja em São Luís para fazer uma atividade ainda na sexta e no sábado, porque o jogo é no domingo, Tadeu. É um fator positivo, um tanto que para o Motoclube estar jogando dentro de casa e contar com um certo desgaste da vitória do Cavalo de Aço, levando em consideração também que os dois times vivem situações diferentes, né? Assim, o Imperatriz, né? O Imperatriz deixou de pontuar bastante dentro de casa, já o Motoclube vinha numa crescente, conseguiu um bom resultado, um empate fora de casa contra o Paragominas e agora dentro de casa quer fazer o seu resultado e o seu dever de casa. O desgaste, né, das viagens era inevitável, né? O Imperatriz vai chegar em São Luís, vai chegar desgastado, assim também quando o jogo dá volta. O Moto também vai viajar em Imperatriz, deve ir também de ônibus, com certeza. Então o Imperatriz vai ter que fazer um trabalho tanto na viagem e depois dessa viagem vai ter que fazer um trabalho para soltar a musculatura, para encontrar o time do Moto no domingo, um time mais relaxado, não ficar muito preso. Mesmo assim, já por falar do jogo, eu acredito muito na vitória do Motoclube. Para mim, o Moto é muito favorito para
para esse jogo, para esse confronto, entendendo os momentos que as duas equipes estão. Como bem você falou, o Moto vem numa crescente, uma vitória, né, expressiva contra o time do Juventude e um empate lá em Paragominas, o mesmo Paragominas que empatou lá no Frei contra o Imperatriz. Então, por todos esses ingredientes, pela situação e pelo momento de ambas as equipes, eu acredito muito na vitória do Moto. Agora, se o Imperatriz vier a São Luís beliscar o empate ou quem sabe até uma vitória, não será também nada de anormal. Mas o momento, porque o futebol não é uma conta exata, né? Mas no momento eu acredito que o Moto é muito favorito para esse confronto. O desgaste, né, pesa aquela questão da musculatura, né? Hoje em dia, os clubes, inclusive os clubes maranhenses, estão com essa tendência de que quanto mais, de forma mais antecipada, conseguir chegar no seu destino de jogo, melhor preparado seu time vai conseguir estar, porque vai chegar mais inteiro, né? Digamos assim, o desgaste, às vezes, ele consegue compensar com 1 ou 2 dias de descanso maior já na cidade de jogo. E aí eu vou ter que me reportar, né, ao Fábio Nogueira lá no Juventude, ao Moraes no Motoclube, ao Arlindo Júnior no Sampaio Corrêa, são preparadores... O próprio Otávio Everton também no Moto, Otávio né? Everton no Moto, são preparadores físicos e também fisiologistas de grande competência que o estado do Maranhão tem. Então esses times que estão bem nas suas séries, nos seus campeonatos brasileiros, passam muito por esses nomes que eu acabei de citar. Talvez o torcedor não os conheça, né? Passam despercebidos, mas são pessoas que fazem um trabalho excelente, não só o treinador que está ali na frente, que é o comandante, mas por trás do treinador, por trás do seu staff, passam esses profissionais que eu acabei de citar, que eu conheço cada um deles e sei da competência deles. Então, esse planejamento da viagem, chegar mais cedo na cidade em que haverá o jogo, também é fundamental importância para que eles consigam fazer um trabalho bom e deixar os atletas disponíveis para fazer suas partidas no alto nível possível. Uma última informação sobre o Cavalo de Aço é que o Tássio Santos, né, o zagueiro Tássio Santos, está no departamento médico, assim como o Vinícius. O Vinícius é um dos atacantes do Cavalo de Aço, sofreu um acidente automobilístico ainda no final de semana passada, no jogo contra, depois, né, do jogo contra o Juventude, que empatou em 1-1, Cavalo de Aço e Juventude, sofreu um acidente automobilístico, né, voltando para casa pós-jogo e também não tem data ainda de retorno para os gramados, e o Tássio Santos também segue no departamento médico. O Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Corrêa, que volta a treinar hoje à tarde com os titulares. E Eloy é dúvida para, no mínimo, as próximas 2 partidas. Estamos de volta agora com informações do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa voltou a São Luís, já treina hoje à tarde com o elenco titular, uma logística também complicada, tanto quanto a do Motoclube, que veio lá de Belém do Pará e teve que fazer toda uma logística de escalas em Brasília, São Paulo. O Sampaio Corrêa também não teve uma logística tão fácil, mas já está em São Luís e já treina hoje à tarde com o seu time titular. Tadeu, mais uma vez falando da questão de viagem, nem times da Série B, né, que só viajam de avião, tem essa vida tão fácil por conta das logísticas, né? Esse desgaste de viagem, tanto na ida quanto na volta. Para você ter uma noção, o time do Sampaio Corrêa chegou hoje, né? Está chegando agora, saiu de Brasília no início da manhã. Então complica muito. O treinador não tem tempo, né, de recuperar, de passar suas ideias todas para o seu time, e nem a comissão, nem o DM tem tempo suficiente para recuperar aqueles jogadores que estão lesionados e que estão desgastados. Então, isso aí, por isso que o Sampaio precisa, né, trazer mais reforços, não porque está necessitando tirar uma peça para colocar outra, mas precisa encorpar mais seu elenco, precisa ter peça disponível, porque uma hora ou outra o Felipe Soriano vai precisar de atletas devido ao pouco tempo para recuperar. Antes de a gente falar de fato do Sampaio Corrêa na sua preparação e quem está chegando, porque tem novidade no Sampaio Corrêa, tanto de mudança na comissão técnica quanto de novas peças de reposição para o técnico Felipe Soriano, Sampaio Corrêa vai fazendo vítimas na Série B. Como diz meu amigo Tadeu, como bem disse ainda essa semana, o time do Rio de Janeiro ficou chorando depois de perder em casa por 2-0 para o Sampaio Corrêa. E lá no Remo, Sampaio Corrêa fez uma bagunça total e demitiu o técnico do Remo. O Bonamigo foi demitido, nós temos a publicação oficial do Remo, em que agradece a diretoria do clube do Remo, comunica a saída do comando técnico de Paulo Bonamigo. Paulo Bonamigo chegou ao Leão em setembro do ano passado, foi o clube responsável pelo acesso para a Série B em 2020, pela equipe azulina comandou 44 jogos, sem contar os jogos que esteve afastado por conta da Covid, tendo 22 vitórias, 14 empates e 8 derrotas, e caiu. Pós-jogo, o clima já não estava legal.
Foram 5 jogos sem vencer, foram 2 derrotas, 3 empates, inclusive combinando com a derrota pelo Sampaio Corrêa também, e o técnico Bonamigo não resistiu e caiu. Todos esses números que você falou, Paulo Bonamigo, ele é um dos treinadores que tem o melhor desempenho, né, nos últimos anos, treinador à frente do Clube do Remo. Mas o momento do Remo não é um momento bom, tanto é que eles estão lá no G4, no Z4, né, estão ali na zona de rebaixamento. Então, a derrota para o Sampaio Corrêa culminou a saída dele. Mas essa saída, ela já vinha assim, sendo costurada, ela já vinha sendo evidente nos transcorrer das partidas, onde o time do Remo não conseguia somar ponto. Ali havia muita... Eu conheço ali o futebol paraense, né? Eu tenho muitos amigos lá. Então, a gente sempre ouve eles falando que a forma que o time do Remo estava jogando, a lentidão para construir a jogada, para criar os lances e para finalizar, vinha incomodando muitos torcedores da diretoria. E quando o Sampaio Corrêa ali, foi o estopim da coisa. Então, Paulo Bonamigo sai, mas sai pelas portas da frente e fez um bom trabalho no Clube do Remo. Meu amigo, só quero falar que o Sampaio Corrêa tá mal nessa Série B, tá causando crise em todos os times por quem passa e por quem vence. Mas falando do Sampaio Corrêa, está chegando peças novas de reposição, é o zagueiro Éder Lima, e quem traz as informações desse novo zagueiro que está chegando no Sampaio Corrêa é a Mariane Dias. O Sampaio Corrêa acertou com mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Éder Lima, ex-Santos, Bragantino, e a sua última passagem foi pelo River Piauí. Ele já vinha treinando no clube há alguns dias e firmou o contrato com a Bolívia Querida na última quarta-feira. Éder Lima dos Santos tem 35 anos e 1,87 de altura. Antes de jogar no River do Piauí, o defensor estava 3 anos no futebol japonês, atuando pelo Ventforet Kofu. Foram 108 partidas realizadas nas 3 temporadas. Além do Japão, o reforço do tricolor também atuou na China por 2 anos pelo Tianjin Teda e Benjar FC. No Brasil, Éder Lima jogou no América antes de partir para o Japão. Bragantino, Oeste e Vila Nova foram os outros clubes do zagueiro no país. Em 2011, chegou a ser contratado pelo Santos, porém ficou pouco tempo, menos de 1 ano. Rapaz, o zagueiro Éder Lima tá chegando com 35 anos, mas quem roubou a cena foi esse japonês, esse chinês aí de Mariane. Tá bem demais, mandou um mandarim misturado com o alemão aí, mas é isso aí. Éder Lima chegando no Sampaio Corrêa, zagueiro de 35 anos, já bastante experiente com o futebol fora do país. Muito experiente e é canhoto, né? Ele joga pelo lado esquerdo do campo. Talvez ali o Sampaio Corrêa tenha o Paulo Sérgio e o Joésio pela direita, e o Éder Lima vem para fazer aquele lado esquerdo ali com o Alan Godoy. Como eu falei no início, o time de Sampaio está encorpando seu elenco porque vai precisar rodar muito, vai precisar de muitas peças. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né, que é o Campeonato Brasileiro. Então vai ser passado de fase em fase, de jogo em jogo, e durante essas partidas haverão muitos desfalques. E talvez o Éder Lima venha, vai ser titular, não sei ainda, mas vai vir para compor o elenco, vai ajudar, uma hora vai precisar do Éder Lima, e pela experiência que ele tem, se já começar a ser titular quando estiver regularizado, não vai ser assombroso de modo algum, porque é um jogador que tem qualidade também. Se tem gente chegando, infelizmente temos uma péssima notícia para a torcida boliviana, que é sobre o Eloy. O Eloy sofreu uma entorse no seu joelho e é dúvida para, no mínimo, as 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ainda contra o Remo, ele foi substituído. Foi substituído contra o Remo, né? Foi substituído contra o Remo, sentiu o joelho. Eu quero só falar que Eloy tem sido uma peça fundamental. Já foi lateral no início dessa competição, no lugar do Zé Inácio, que não vinha do Zé Mário, que não vinha tão bem. Faz sua posição de forma excelente, que é como um meia armador, um meia de criação. E se bobear, se deixar, ele inclusive faz um ponta esquerda, um ponta direita, se precisar num caso de improvisação. É um jogador que é uma baixa significativa, sim, no Sampaio Corrêa, porque ele vinha sendo usado como coringa, né? Vinha ocupando várias posições importantes no elenco. Não é à toa que ele fez 350 jogos já, que ele recebeu até uma homenagem por essa quantidade de jogos. É um jogador que deve fazer falta no Sampaio pelo momento que ele vinha vivendo no Sampaio. Ou pela esquerda, ou jogando ali como terceiro homem no meio de campo. Era um jogador que pelo lado esquerdo dava muita dinâmica ao time do Sampaio Corrêa. Conseguiu recuperar seu bom futebol desde a temporada passada, assim como o Paulo Sérgio também na zaga, né? Tá vindo jogando muito bem. São jogadores identificados com a camisa do Sampaio Corrêa. São jogadores que já têm seu nome cravado na história do clube. E o Eloy realmente deve fazer muita falta no Sampaio Corrêa. Vai jogar
jogar contra o Londrina, o time que está na zona de rebaixamento, o time que precisa vencer. Então, talvez esse segundo volante, ou esse terceiro volante que o Eloy vinha fazendo, o Felipe Soriano ou vai colocar um atacante ou vai colocar mais um meia. Talvez contra o Londrina, o time de Sampaio vai um pouco mais solto, dependendo da estratégia que o Felipe vai usar. Eu acredito também que contra o Londrina, o time de Sampaio Corrêa, dependendo da situação, deva sair com a vitória. Mais um jogo que o Sampaio Corrêa pode se confirmar como um dos postulantes a tentar esse acesso à Série A. Mas teve também uma mudança na comissão técnica. O preparador físico do Sampaio Corrêa, que veio junto com o Celso Teixeira, que inclusive o preparador físico do Sampaio Corrêa, ele era filho, é o Gabriel Armádio Teixeira, ele é filho do Celso Teixeira, o executivo de futebol do Sampaio Corrêa, foi dispensado, foi desligado do Sampaio Corrêa. Segundo a nota oficial do Sampaio, foi em comum acordo. Vamos ler aqui a nota do Sampaio rapidinho. A diretoria tricolor agradece o preparador físico Gabriel Armádio Teixeira pelos serviços prestados durante o período em que trabalhou no clube. A rescisão em comum acordo com o profissional foi assinada na tarde desta quarta-feira. Boa sorte em seus novos projetos. O filho do Celso Teixeira deixa o clube para vir um novo preparador físico, que já existem algumas especulações, né, que seja o mesmo preparador físico que trabalhou com o Felipe Soriano no Boa Vista. E quando esse novo preparador físico não chegar, ou ainda não estiver em São Luís, isso aí não vai ser problema nenhum para o Sampaio Corrêa, porque lá tem o Arlindo Júnior, né, que é um excelente preparador, um dos melhores que nós temos também no Nordeste, está na Série B do Sampaio Corrêa, é o preparador físico fixo do clube, então enquanto a isso o Sampaio Corrêa não vai ter problema. Até chegar o novo treinador, eu acredito que seja o mesmo que trabalhou com o Felipe Soriano no Campeonato Carioca, lá pela Portuguesa Carioca. Até pela afinidade, né? Um já conhece o trabalho do outro. Numa situação dessa, Tadeu, você que conhece do mundo da bola, né, por dentro assim, dos clubes, é uma questão de afinidade de trabalho, descompasso de ideias entre preparação física e a parte técnica, ou é uma escolha pessoal, é um cargo de confiança? Como é que você vê essa situação? É porque o treinador é um cargo de confiança, porque o treinador precisa do preparador físico, né? A gente fala assim, o meu preparador físico é que faz meus guerreirinhos correrem, né? Então o Felipe Soriano já tem a pessoa de confiança dele, já trabalhou no Campeonato Carioca, então vai vir para somar. E é importante também que um já conhece a metodologia de trabalho do outro, então fica mais fácil. Não pode haver algo fora numa curva, né? Fora dessa linha, porque o Sampaio Corrêa está dando muito certo dentro e fora de campo. Então, quanto menos atrito, menos desconfiança houver, é melhor para o clube. Por isso eu acredito que está vindo mesmo o mesmo preparador que trabalhou com o Felipe lá no Campeonato Carioca. O Sampaio Corrêa entra no seu CT hoje com o elenco, né, de forma oficial, com o seu elenco que está chegando de viagem. Hoje à tarde, amanhã, a gente com certeza vai ter muito mais informação sobre o Sampaio Corrêa, inclusive com a palavra de quem faz esse espetáculo, que são os jogadores. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem um giro sobre o grupo A2 da Série D. Estamos de volta e quem tem as informações para a gente do grupo A2 da Série D, que é o grupo do Motoclube do Juventude do Cavalo de Aço, é a Mariane Dias, que faz um balanço e um raio-x antes da próxima rodada, que já começa nesse próximo sábado. O grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro está em uma disputa intensa por um espaço no G4. De 8 times, 5 estão com a mesma pontuação. E o Motoclube está na 4ª colocação com 5 pontos, iguais a outros 4 times. O Rubro Negro tem a chance de avançar se vencer a primeira em casa no próximo domingo contra o Imperatriz. O Paragominas é o terceiro, também com 5 pontos, fora da zona de classificação. Mas com a mesma pontuação estão Tocantinópolis, Imperatriz e Juventude, respectivamente. A diferença se dá nos critérios de desempate. Quem não participa desta disputa é o líder Guarani de Sobral, com 9 pontos, e o 4 de julho com 8 pontos. Na lanterna está o Palmas, que ainda não pontuou na tabela. No próximo fim de semana, a 5ª rodada será realizada e vai ser a chance de algumas equipes buscarem recuperação e outras confirmarem um momento de crescimento. O jogo Moto Imperatriz é o único no domingo desta rodada. No sábado tem Juventude contra o Paragominas e o duelo entre Guarani e 4 de julho. O clássico também estadual entre Tocantinópolis e Palmas. Rapaz, um raio-x completo. O Márcio Diogo fez um golaço, passou por 2 marcadores, deixou o goleiro no chão, mas Tadeu falou que foi fácil, que ele faria de letra, inclusive. Tadeu,
Para com isso, Tadeu. Não, faltou finalizar, faltou de letra ali, o goleiro já no chão ficava mais bonito o gol, né? Faria. Mas é para quem tem habilidade. Ele né? não tem essa experiência toda, né? Fato é que no final de semana agora já começa a próxima rodada da Série D e o Motoclube, se terminasse hoje, esse próximo final de semana, com uma vitória, se consegue se manter no G4. Já o Juventude tem que correr muito atrás do resultado, porque vai deixando de conseguir pontos dentro de casa, e já é uma reclamação do próprio técnico Marcinho Guerreiro e da sua comissão técnica, que dentro de casa não pode perder como perdeu para o Motoclube. Já o Cavalo de Aço tem também uma difícil missão, porque vai jogar contra o Motoclube do Nilzinho Santos e tem que vencer para tentar uma recuperação. O Palmas é o último colocado, é o lanterna da competição, é o saco de pancadas, né, até o momento. Então os times do Maranhense não podem perder ponto de jeito nenhum para o Palmas, né? Uma vez que o time do Juventude já foi lá e conseguiu uma vitória fora de casa, né? Quando o time do Moto receber, o Imperatriz receber esse adversário, jogando em casa ou na casa dele, tem que fazer os 3 pontos, tem que somar mais vitórias, porque lá no critério de desempate vai ser fundamental para esses times. O Esporte Goiás vai ficando por aqui. Queria mandar um abraço especial para o Cris Celulares, que deu uma fortalecida gigante, ajudando o nosso amigo Tadeu. É também parceiro aqui da TV Goiás, por meio do VDR do nosso amigo Aloysio Nunes. E eu quero falar que hoje... Oi? Aloysio Júnior? Tadeu Nunes aqui, olha a confusão. Eu queria falar que hoje à noite tem uma bola de novo da TV Goiás. E é o Tinho, que é o artilheiro da TV, já mandou avisar para o Paulinho, que vai ter hat-trick. Você não ganha dele há 5 anos que ele falou, e hoje à noite vai ser a 3ª derrota consecutiva. Se vai vencer ou se não vai, eu não sei. Eu vou estar lá correndo, porque na bola passada eu matei, não fui tão legal. Hoje eu vou pelo menos apitar a partida de hoje. O Esporte Goiás vai ficando por aqui. Até amanhã com muito mais informações.